de aprender, de ensinar, enfim, falar sobre as enfermidades e as desarmonias espirituais. Semana passada, nós falamos um pouco sobre o pensamento, porque é necessário estudar os pensamentos, e muito temos estudado a respeito desse assunto, mas como nós estamos falando de saúde, de doença, é um estudo mais profundo que nos permite, primeiramente, nos conhecer como espíritos que somos, conhecer a nossa conduta e, acima de tudo, compreender o que é pensamento. Então, daí a gente vai ter momentos onde vamos enfatizar mais sobre o pensamento, para que possamos compreender esse processo de sintonia, de frequência vibracional, entendendo o todo, que é o fluido cósmico universal, o hálito divino, o hálito de Deus, mediante a cada um de nós, dentro da nossa psicosfera mental, e que somos envolvidos por essa energia que ora estamos visualizando, ou compreendendo, de dentro para fora, de fora para dentro, porque nos abastecemos das energias que vêm de fora e também das energias que vêm de dentro, que são os nossos pensamentos mais íntimos, que é a verdadeira identidade de quem somos. Então, o universo é obra do pensamento do Criador. Isso é fato, nós já sabemos. Que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra, inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione-se conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete e fica encarcerado no mal. Então, nós somos aquilo que pensamos. O universo é a obra do pensamento do Criador. E nós, seres humanos, vivenciamos e estamos dentro dessa energia. Nós somos inteligentes, nascemos inteligentes, ainda ignorantes da lei de amor do Senhor, da vida, mas nós temos uma coisa importantíssima chamada livre-arbítrio. E através desse nosso livre-arbítrio é que fazemos as nossas caminhadas, nos colocando como seres espirituais, na experiência na carne, e de acordo com o nível moral que cada um de nós possuímos, nós vamos nos beneficiando dessa energia chamada pensamento, que pode nos ajudar, mas também pode nos comprometer, pode nos encarcerar ao mal, nos trazendo diversas doenças. Então, o pensamento, ele é uma força dinâmica natural, sempre está em ação. E a criatura humana não pode viver sem o omitir. Os nossos pensamentos são constantes, ininterruptos. Então, essa energia, ela emana o tempo todo do universo, do nosso universo interior, e também numa convivência para com aqueles que estão ao nosso derredor. Isso aqui a gente encontra lá na Gênese. A gente vai encontrar a respeito do pensamento. Tá dando para ouvir bem, gente? Tranquilo. Ok. O pensamento se exterioriza através dos veículos da mente. Nós sabemos já que a mente é um atributo do espírito. Perdeu a conexão. Vou dar só um minutinho para ver se ela retorna.
Gente, vamos ter um pouco. Seu áudio está desligado, Fatinha. Voltou? Voltou. Agora é só você colocar a apresentação de novo. Hoje nós vamos ter um certo problema. Vocês vão me desculpar, mas minha internet está péssima hoje, caindo. Tranquilo. Aí nós somos insistentes. Ninguém derruba nós, não. Vamos estar lá, firme e forte. Ok? Apareceu já, tranquilo. Tá. Então vamos lá. Então, o pensamento, ele se exterioriza através dos veículos da mente, como eu estava falando. O que é a mente? A mente é um atributo do espírito. Então, o pensamento, ele é como se fosse uma espécie de telégrafo universal. É por ele que nós comunicamos, é a língua universal, é o pensamento, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, é a forma de comunicar, é o pensamento. O Evangelho alude que a fé remove montanhas. O que decodificado pode significar a força do pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado no objetivo. A gente costuma falar, quando você pensa, que você foca, que você tem objetivo e que você aciona a vontade, você direciona o seu pensamento para aquilo que é o seu objetivo. E a gente conquista. Tudo que nós queremos, que está dentro das leis divinas, que está dentro do nosso propósito, dentro do nosso merecimento, a gente alcança. Temos que ter determinação, foco e vontade. Então, vamos lá. O pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo o que idealizamos. Então, o pensamento, ele é tudo. Ele é uma substância mensurável. Porque tudo que nós pensamos transforma em matéria, plasma. Então, tudo que nós idealizamos vai ficar na nossa psicosfera. A mente é um manancial vivo de energias criadoras. Portanto, muitos autores falam que pensar é criar. E é verdade. Você pensa, você cria. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de imediato no plano físico, mas as criações mentais, elas vão vivenciar no nosso íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou para a extinção. Então, quando um bom pensamento nos vem, é bom a gente observar as características dos nossos pensamentos. E quando ele é bom, quando ele é benéfico, primeiro ele nos banha desse bom pensamento. Nos traz alegria, nos traz paz, né? E a gente vai criar esse mundo íntimo, cuidar desse mundo íntimo e esforçar para que esse pensamento ele dê continuidade. Mas quando for um pensamento negativo, que nós somos banhados por essa energia ruim, é necessário que a gente tenha um esforço muito grande para banir esse pensamento da nossa mente, se esquivar dessas energias e extinguir. Então, é uma observação que Jesus sempre fez a cada um de nós. E ele coloca assim, orai e vigiai. Por que será que Jesus falava tanto isso? É justamente essa proposta, né? Que a gente faz de olhar o que eu estou pensando, orar pelos pensamentos que eu estou tendo e, ao mesmo tempo, observar a essência
para que mantenhamos os nossos pensamentos, pelo menos em vibrações mais tranquilas, mais calmas, mais serenas. Nosso pensamento ocorre de modo contínuo e automático. Continuamos produzindo pensamentos até mesmo quando estamos dormindo. Porque quando o nosso corpo físico está em descanso, o espírito ele não precisa de dormir. O espírito muitas vezes desloca-se e vai para alguns lugares, de acordo com os nossos pensamentos. Se temos ao deitar bons pensamentos, se tivemos um dia tranquilo, fazemos uma oração nos preparando para esse desenlace do corpo físico com o espírito. Então, esse momento nós podemos visitar outras pátrias espirituais, encontrar com entes queridos, visitar outros lugares belos, assistir palestras, ir para hospitais quando estivermos doentes. Então, tem várias oportunidades de estarmos em locais diferenciados quando somos preparados ou quando estamos bem no nosso momento de dormir. E o espírito pensante, ele continua também jorrando essa energia dos pensamentos. São eles que determinam se teremos emoções ou comportamentos positivos e funcionais, ou negativos e disfuncionais. Então, são os pensamentos, que é a nossa energia, que nós estamos a todo momento a gerar essa energia, é que vai definir a nossa psicosfera mental. Estamos nesse momento em controle, dentro do orai e vigiai, ou estamos nesse momento dispersos, ou com alguns pensamentos relacionados às nossas vidas, de ingratidão, de mágoa, de ódio, de decepções, enfim. Então, por isso que orai e vigiai, ele é muito importante. Primeiro, o pensamento é energia. Ele se propaga tanto para dentro quanto para fora do corpo físico. Nós pensamos, recebemos essa energia do universo, mas vamos lá na nossa mente, ainda é guardado o nosso HD das nossas vivências de outras encarnações. Então, vivências do passado, psicosferas executadas em outras vidas, sentimentos muito agregado ainda à matéria. Então, tudo isso vai nos facultando a evolução dessa energia, ou o caminho que essa energia toma, que é chamada de pensamentos. O pensamento ele é provido pelo corpo mental, voltando novamente lá em Evolução dos Dois Mundos, de André Luiz, que fala que o pensamento ele é estrutura extrafísica e ele está no corpo mental. Ele é provido, a nossa mente é provida pelo corpo mental. O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. A vibração é um movimento de vai e vem. Chama-se movimento vibratório. Então, o pensamento, ele vibra, ele tem frequência, ele tem som, ele tem gosto, ele tem qualidade, ele tem cor, ele tem peso, ele tem forma, ele tem tamanho, tem uma infinidade de características essa energia que nós fabricamos diariamente, ininterruptamente. Lembro-me de um livro em que uma pessoa estava extremamente obsediada e ela, chegando ao centro espírita para fazer o tratamento espiritual,
ela num processo de obsessão terrível. E alguns médios, quando aproximavam dessa menina, sentiam um mau cheiro terrível. E ela também começou a sentir esse mau cheiro. E ela perguntou a um dos médios que estava próximo e falou assim: eu sinto um mau cheiro terrível, que eu não sei de onde vem. Eu sempre estou tomando banho, porque eu me sinto suja. E eu olho à minha volta, não tem nada que pode caracterizar esse mau cheiro. E aí a espiritualidade alertou que esses pensamentos provinham dos espíritos que o acompanhavam pelo processo de obsessão que ela estava vivendo. Então, são ligações mentais que vão afinando, entrando em sintonia, até criar um laço. Praticamente é um laço mesmo, só que ele é um laço espiritual. Mas o vidente consegue perceber que eles como se tornasse um laço material, porque ele é formado de matéria, só que é uma matéria mais sutil do que a que nós conhecemos. Então, é para provar para nós que o pensamento, ele sintoniza com aqueles que estão ao nosso derredor. E quando Jesus chama a atenção do orai e vigiai, é justamente para isso, para a gente ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Então, o pensamento é energia geradora contínua, que faz parte do ser pensante, que é o espírito, seja tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. Sua matéria-prima é a energia sutil do universo. Seu fluxo é determinado pelo impulso criativo do espírito, ou seja, essa determinação, essa vontade, quando a gente pensa e direciona essa energia. A construção é de responsabilidade de cada um de nós, ou seja, do espírito. Seus elementos símbolos de ligação, seus elementos e símbolos de ligação são encontrados na consciência e no inconsciente. Estão lembrado quando eu falo do cérebro, que eu coloco lá parte consciente, subconsciente, inconsciente? O consciente é o presente, é o momento. Mas muito dos nossos pensamentos advém também do subconsciente e do inconsciente. As ondas cerebrais, que os pensamentos também têm onda cerebral, as ondas cerebrais são o meio de comunicação entre o cérebro, mente e corpo, em forma de vibrações elétricas de frequência vibracional. Quem nos favorece essa informação com muita veracidade, com muito estudo científico, é o nosso querido André Luiz. Muitas experiências de laboratórios têm provado que o efeito dos pensamentos negativos são avassaladores sobre plantas, animais, crianças e pessoas outras fragilizadas física e emocionalmente, além de ser terrível para o ser pensante. Nós vamos dar uma pausa aqui para a gente fazer algumas análises de cultura que é levado de pai para filho, desde que o mundo é mundo, nas questões que está muito falada sobre simpatias, ou isso é criação, ou entendimento, daqueles que não têm intelectualidade, não têm formação acadêmica, mas que dentro da sua ignorância, né? Mas dentro dos seus estudos de vidas passadas, que mora nas roças, que são chamados dos raizeiros, a gente percebe que eles passam muito isso. Tipo, você está fazendo um bolo, alguém chega na sua casa e o bolo vai solar. Aí você fala assim, nossa, mas fulano tem um olho gordo.
que é isso? Isso é verdade? Essa informação, ela tem veracidade? Sim, tem. Nós somos energia. Uma pessoa que adentra a sua casa e você tem uma planta muito bonita. Dependendo da substância que essas plantas possuem, das características que elas têm, elas podem acoplar os sentimentos e as vibrações negativas e essa planta vai morrer, porque ela capta a energia negativa, puxa para a terra e ela é destruída. O que é isso? É uma transposição energética que sai do ser pensante e aquilo que está à nossa volta, que são as plantações, absorve. Cachorro, gato, os animais, de uma certa forma, ele busca muito, eles captam muito essas energias, até como uma forma de livrar, né, o povo da casa. A gente fala que ele é o para-raio. E tem N histórias a respeito disso, que, na verdade, nós não podemos refutar muito. Porque se nós acreditamos que somos energia e que os nossos pensamentos têm todas as características aqui citadas, com certeza, obviamente, elas vão chegar em determinado momento em que vai processar essas energias e aí ela vai ter um efeito negativo. Então, quando a pessoa está fragilizada, ela capta muito. Às vezes você visita a casa de alguém e quando você volta abrindo a boca, bocejando muito, sentindo cansada, parece que tem um peso no ombro, você fala assim, nossa, parece que eu estou sem energia. Sugou-se a energia. É uma troca, é um benefício, se você parar para pensar. Então, por que a gente tem que orar e vigiar? Todos os lugares que a gente for, há uma necessidade da gente se preparar para chegar àquele local. Até mesmo em uma casa espírita, a gente nunca entra desprovido, né? Como diz, de peito aberto. A gente entra em oração, porque ali dentro nós temos pessoas extremamente doentes, pessoas extremamente nervosas, pessoas extremamente magoadas, com ódio, em estado de vingança, porque ali é um local, porque ali é um hospital com Jesus. E nós lidamos com todos os tipos de energia. Então, nós precisamos nos preparar. Assim como o médico, quando adentra uma sala de operação, um bloco cirúrgico, ele faz toda uma asepsia, ele coloca as luvas, ele coloca as suas roupas, ele coloca máscara, para chegar até aquela criatura onde ele vai tocar o seu corpo físico, fazer alguma cirurgia. O que ocorre dentro de uma casa espírita? A mesma coisa, só que o toque não é no corpo físico, é no espírito, porque é diferenciado. Nós trabalhamos com energia o tempo todo. Por isso que precisamos sempre nos resguardar, nos fortalecer, para que tenhamos oportunidade de sermos esses trabalhadores da última hora, como assim falamos. Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinhos, mentes pervertidas, pessoas enfermas, doentes, até mesmo sociopatas, psicopatas, porque eles começam a alinhar, a focar um determinado crime, além dele próprio ter essas energias que propiciam, né, a chegar a articular um plano desse, em sua volta também, por uma afinidade mental, estão aqueles que vão acoplar essas mesmas energias, fortalecendo aquele espírito pensante que está determinado a um crime, ele consegue, então, adequar e se fortalecer na sua estrutura, na sua montagem, na sua construção de executar aquele determinado plano. Então, só da gente entender isso aí, a gente fica assim, meu Deus, onde que fica a minha responsabilidade? Por que eu dou vazão a tantos pensamentos negativos? Lembrando muito da palestra maravilhosa que Helder deu ontem, explicando direitinho sobre o pensamento, sobre a sintonia, a questão da obsessão, que começa pequeno e se torna grande.
No sentido oposto, o pensamento edificante, ele é rico em energias que são benéficas, energia que sustenta os campos vibratórios de quem está captando, mas essencialmente daquele que os emite, porque a sua energia, ou a nossa energia, quando estamos numa vibração de amor, nós recebemos e nos fortalecemos nessa energia augustas, que é a energia do Pai, fonte de amor universal, é a energia do amor, que nos favorece, que nos enriquece, que nos engrandece. É onde colocamos em prática a fala do Cristo, orai e vigiai. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que essas experiências passaram por experimentos, passaram em laboratórios, passaram por estudos profundos, que já vem há muitos e muitos anos, até antes da codificação da doutrina espírita. O pensamento é a grande oficina ou o grande laboratório da vida espiritual. O pensamento é a vontade, a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Olha a colocação de Allan Kardec no capítulo 14 da Gênese. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. É para a gente refletir nessa frase. Sem as nossas mãos, muitas vezes não temos condições de fazer grandes coisas. E o pensamento e a vontade, os dois juntos, numa elaboração de uma vibração boa, benéfica, de paz, de amor, de perdão, de luz, de desprendimento, de sair de nós para acolher o outro. Olha o tanto que é benéfico. André Luiz, em Ação e Reação, ele fala que o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Quando se pergunta a velocidade de alguma coisa, a velocidade do pensamento, a referência que nós temos é a velocidade da luz. Então, o pensamento, ele vai além da velocidade da luz. Aí a gente percebe que matéria imensurável, que construções benéficas, que pontes maravilhosas nós temos capacidade de executar, de construir, de fazer, mediante aos nossos pensamentos. Então, nós temos uma arma maravilhosa em nosso cérebro, em nossa mente, que é a energia do pensamento. Então, vontade significa desejo, significa aspiração, gosto, interesse, propósito. Eu quero fazer isso, eu quero executar isso. Então, a minha vontade, o meu desejo, a minha aspiração, as minhas propostas me leva a realizações, me leva a uma condição que entra aí a vontade, o poder de querer fazer, o desejo de executar e o merecimento. Mas, acima de tudo, foco. Focar a minha energia naquilo que eu pretendo. Eu quero me transformar em um ser de luz. Eu quero me transformar em uma pessoa melhor. Eu quero transformar a minha vida. Eu quero transformar o meu destino. Só depende de nós. De mais ninguém. Pensamento é energia. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós. Forças sutis, construindo paisagem ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Assim é os nossos pensamentos.
Vamos nos comunicar com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. É aquele velho chavão, né? Que os nossos avós diziam antigamente. Me diga com quem tu andas, te direi quem tu és. E hoje a gente fala, me diga quais são os teus pensamentos, que eu direi quem são os teus companheiros, os nossos comparsas, os nossos amigos. Porque no princípio do estudo, a fala de André Luiz, o pensamento é a energia universal da comunicabilidade dos espíritos e dos mundos. Então, nós comunicamos através dos pensamentos. Então, essa comunicação com as entidades vai criar sintonia, vai nos permitir aglomerar perto de nós pessoas com os mesmos sentimentos. A mente não é física, pensamentos e sentimentos podem deixar marcas permanentes no cérebro. Depende da força do pensamento, da vontade do pensamento, da vibração, da frequência, da quantidade de energia que a gente jorra ali naquele momento, né? A nossa vontade de executar, ela fica até por muitos e muitos anos ainda preso ao nosso cérebro. Aí Emmanuel nos fala, energia viva, o pensamento desloca em torno de nós. Acho que eu já passei isso aqui, gente, mas eu vou repetir. Forças sutis, construindo paisagem ou formas de criação e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Porque quando nós emitimos essa energia, nós criamos uma onda, que a gente vai ver lá na frente. Nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente nos objetos que nos propomos alcançar. Emmanuel. Aqui nós temos algumas figuras para que a gente possa mostrar. O ser pensante, racional, ele pensa. Quando ele pensa, né, é o ponto de criação do ser pensante do espírito. Ele mexe com a emoção. Essa emoção ele vai revelar que no ponto de criação nós temos 2 tipos de emoção. A emoção negativa e a emoção positiva, que depende do teor dos nossos pensamentos, das nossas construções mentais. A emoção negativa é o ponto de criação negativa. São essas emoções negativas que adoecem o nosso espírito, que suja a nossa psicosfera mental e que, de uma certa forma, convida aqueles que estão ao nosso derredor, não somente os encarnados como desencarnados, criando uma sintonia mental entre o ser pensante, eu e aqueles que estão ao meu derredor. Se esses pensamentos, ele movimenta a emoção positiva, então criamos também, da mesma forma, esse ponto de criação positivo, que também vai mexer com a psicosfera nossa e, obviamente, entrar em contato com aqueles que estão no mesmo nível de pensamento, com a mesma sintonia. Quando isso ocorre, cria-se uma ação. Qual que é a ação? Há uma ativação do nosso padrão mental de séculos de reencarnações. Porque, na verdade, a cada reencarnação nós criamos uma personalidade. O ser vivo, né, encarnado, ele também tem condições e tem oportunidades de, muitas vezes, puxar do seu inconsciente, do seu subconsciente, as suas verdades, as suas situações, as suas dores, as suas mazelas, e expor através da construção dessas energias. E aí vem o resultado, que é a consequência dos nossos pensamentos, transformando amanhã em saúde
ou então em doenças. É por isso que estamos estudando o pensamento, para compreender por que nós adoecemos. Aí nós temos aqui o trinômio espírito, mente e corpo, para nos provar o tanto que os nossos pensamentos, eles interferem na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso derredor. Então, os pensamentos formados por esquemas cognitivos, por conhecimentos que temos de outras vidas, surgem de experiências passadas, que geram a cognição, que geram conhecimento, que geram uma condensação daquelas nossas verdades do ontem. Após fixação mental, padrões verbais, padrões de imagem, crenças que temos dentro de nós, os nossos sistemas de crença, os nossos conjuntos de conhecimentos, de vidas e vidas, isso aí cria-se, então, o nosso mapa interno. Então, com esse mapa interno, é a forma que nós temos de ver tudo que está ao nosso derredor, a forma que nós temos de fazer a leitura das pessoas, do ambiente, da energia. Gente, isso é tão importante que se você tiver a oportunidade de fazer uma experiência, e eu tive a oportunidade de fazer uma experiência, como eu sou historiadora e dando aula de filosofia e de sociologia, eu criei uma cena tipo assim, eu levei os alunos para um determinado local na escola e ocorreu um fato, né, naquele momento, e eu fiz com que todos retornassem para a sala de aula e numa folha branca eles relatassem o ocorrido. O que eu estava fazendo com isso? Eu estava ativando o sistema, o conjunto de esquemas cognitivos. E cada um falou do ocorrido, mas de uma forma diferenciada. Um enfatizou muito o lado negativo, o outro enfatizou o negativo, mas evidenciou o lado positivo da questão. Então, são essas criações mentais que nos permite expor a nós mesmos perante a vida, perante os encarnados e especialmente aos desencarnados. Porque os nossos esquemas mentais, os nossos conhecimentos de vida que vamos dizer, que nos abre, né? Ah, mas fulano é tão assim, mas fulano é tão assado. Porque cada um de nós temos uma essência e temos uma identidade. Cada pessoa reage de uma forma diferente, cada pessoa faz uma leitura diferente, cada pessoa percebe diferente. Por quê? Porque nós temos essa crença dentro de nós temos essa fixação mental, nós temos os nossos padrões verbais e mentais. Então, com isso, nós atingimos os nossos sentimentos, obviamente, também atingimos os nossos estados emocionais, sentimentos, sensações, que vai lá nas nossas vísceras, atinge a nossa respiração, a nossa corrente sanguínea, os nossos corações, que alteram os batimentos, muitas vezes dor no estômago, dor de cabeça, falta de ar, boca seca, sensações físicas que nós sentimos, essas sensações viscerais. Por quê? Porque nós atingimos nesse momento com essa psicosfera mental e através do nosso emocional, dos nossos sentimentos, nós então entramos em contato direto com o nosso corpo físico. Porque as vibrações mentais, essas ondas, essa frequência desses pensamentos atinge o nosso corpo físico. Então, nós temos aí um estado fisiológico que pode nos causar doença e pode nos causar saúde. Só que precisamos lembrar que nesse momento da vida estamos habitando o planeta Terra, a nossa Gaia, que ainda está passando por um processo de prova e expiação, onde o mal impera. Então, se nós estamos ainda sujeitos a energias desse nível, é porque somos seres ainda bem ignorantes espiritualmente falando. Ainda somos seres que o nosso lado sombra está muito exposto. As nossas doenças da alma estão muito expostas. Então, por isso que adoecemos tanto. E as doenças não vêm de Deus.
As doenças vêm das nossas construções mentais. Então, quando nós atingimos esse estado emocional, aqui vem os comportamentos e as atitudes e, obviamente, o resultado dos nossos pensamentos. Além da gente estar vibrando numa faixa de pensamentos, das construções de nossas personalidades, nós também estamos expostos às energias que estão à nossa volta, além das energias divinas. Então, é como se fosse um peixe dentro de um aquário, onde ele está submerso àquela água. A água é o fluido universal. O peixe somos nós. E nós estamos expostos ao mundo interno, que é o que está dentro de nós, e ao mundo externo, é aquele que nos favorece ao teor energético. De novo, para a gente compreender, o espírito, o ser pensante, quando pensa, vai para a mente. Essa mente, ela está dentro do nosso corpo mental superior, do nosso corpo sutil. Ela faz todo um trabalho de filtração, atingindo o nosso corpo astral ou perispírito, passando pelo filtro e chegando ao corpo físico. E o corpo físico vai sentir todas as sensações dos nossos pensamentos. Pensamento e vontade, atinge sentimento e emoções. Isso aqui vai fazer irradiações mentais contínuas, uma coesão e equilíbrio molecular e vibração. Então, olha que interessante quando a gente estuda o pensamento dentro da visão espírita, nos mostrando que essas vibrações, essa energia criadora que nós criamos, ou que nós vivemos dentro dela, ela movimenta todos os nossos corpos sutis, tendo um resultado maior no nosso corpo físico. O espírito é qual um dínamo a gerar energias que se expressam pelo psiquismo e pelo físico, sob a ação da mente e pelo eletromagnetismo com que impregna as células nas quais age. O espírito capta e emite correntes de força, que é os pensamentos. Eu coloquei isso aqui, que são os raios, né? E aqui, ó, esse cabelo como se tivesse levado um choque. É para a gente poder fazer essa analogia, que é mais ou menos isso aqui, gente. Os pensamentos, dependendo do que ele vem trazendo todas essas vibrações, essas frequências, né? Essas ondas mentais. Então, quando chega em determinado momento, que é o corpo físico, é que a gente sente todas essas vibrações. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente, positivo e negativo, interfere nos relacionamentos humanos, conforme as faixas vibratórias em que se expandem. Eu vou só dar uma informação aqui. Se nós fizermos uma análise sobre nós, quem eram os nossos amigos ontem e quem são os nossos amigos hoje? E mesmo quando a gente busca um caminho da luz, busca trabalhar com Jesus ou caminhar com Jesus, nós percebemos que às vezes tem determinadas amizades que distanciam. A gente sai daquele teor de energia. Por que será? Porque nós ou caminhamos e deixamos o outro para trás, ou atrasamos e o outro se vai porque ele se elevou mais. Por que ocorre isso? Porque a sintonia, ela é mental. Essa frequência energética, ela atrai aquilo que está à nossa volta. Se nós saímos dessa sintonia, por melhorarmos, aquele amigo que ficou para trás, ele não caminhou, porque ele saiu da sintonia. Nós saímos da sintonia que estava com ele, alcançando uma sintonia melhor. Ou também o contrário. O amigo pode ter caminhado e nós não alcançamos mais a sintonia com ele. Então, as amizades se perdem na estrada. Por que ocorre isso? Porque saímos da psicosfera mental que estávamos acostumados e galgamos novos degraus, ou
paralisamos daquele degrau que estamos e aqueles que estão conosco vai embora. É como uma sala de aula. Se eu não estudo, no final do ano eu tomo bomba. Aí eu estou no 8º ano. Os meus colegas de classe vão para o 9º, eu vou permanecer no 8º. Por quê? Eles alcançaram o objetivo de passar de ano, mas eu fiquei na minha brincadeira, na minha irresponsabilidade e no meu comodismo, que eu não quero mudar, não quero transformar. E a gente sabe por que a doutrina espírita é de poucos? Porque poucos se fortalecem na fé, no amor e, acima de tudo, na vontade de mudar. Mudar interiormente é uma coisa muito difícil. Tirar os nossos vícios, arrancar de nós as ervas daninhas que ainda permite estar conosco, é muito difícil. E tem que ser com muito cuidado, com muito carinho. Porque são coisas que adentraram a nós há muitos e muitos séculos. E ninguém tira da noite para o dia. É toda uma elaboração mental, é uma reprogramação, uma reeducação. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então, se eu mando essa energia negativa para essa pessoa, ela pode receber, causa mal nela e causa mal em mim. Mas lembremos, tudo que eu emito, eu recebo de volta. Toda pedra que eu jogo para o alto, eu recebo ela na minha cabeça. E aí nós temos as formas pensamentos. O que é formas pensamentos? Tudo que eu penso, plasma, fica no ar, né? Fica na minha psicosfera mental. Então, ela se transforma em uma criação mental minha. E essa criação mental utiliza matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do meu pensamento. Se eu sou uma pessoa boa, as minhas formas pensamentos, com certeza, em alguns momentos vão ser de oração, de bons livros, de boas palavras, de boa conduta. Fica também essa psicosfera boa. Se assim for diferente, também virá aquelas características. Corrente do pensamento. O espírito tem uma força eterna de propriedades inimagináveis, que é o pensamento. Ele é qual uma corrente, energia que no homem concentrado, mentocriadora, o pensamento e a mente, e essa criação. Cresce, formando resíduo de magnetismo que dilatará o fluxo, fazendo a energia mental alcançar o seu maior valor. Seria algo assim como a elevação da voltagem de um gerador elétrico até a saturação. Segundo os objetivos, quais são os teores do meu pensamento, né? E as minhas intenções, buscado por esse pensador, a energia mental alcançará o ponto máximo e se dirigirá à sua realização. Olha a nossa responsabilidade. Então, agora vamos prestar atenção, que o Zária me ajudou, fez, eu só fiz algumas mudanças. Tudo isso que eu falei, nós vamos representar agora através dessa figura. Pensamento. O que é o pensamento? É um dínamo gerador de energia, criando a corrente mental que agem diretamente sobre todos os corpos, que é os corpos sutis, que nós vamos estudar lá na frente. Já estudamos, mas vamos reestudar, provocando alterações na sua constituição, determinando o estado de saúde ou de doenças. Então, vamos lá. Aqui nós temos o ser pensante, o espírito. É o espírito que pensa, não é o cérebro e não é a mente, é o espírito. Então, nós temos aí esse gerador de energia, que é o pensamento. Quando nós pensamos, os pensamentos, ele é acolhido no corpo sutil chamado corpo mental superior, que faz a codificação, recebe essas ideias, recebe essas informações de uma forma ainda abstrata. Nesse corpo, ele faz todo essa preparação e manda para o corpo sutil, corpo mental inferior, que vai codificar uma nova leitura e estabelecer não mais as ideias abstratas, mas concretas. E aí começa a passar por todos os corpos
para poder chegar até o corpo físico. Então, aqui nós temos o nosso corpo mental superior, que eu já falei, que é onde está a mente. Aí essa codificação passa para o corpo mental inferior. São filtros. Essa energia vai vindo, chegando ao perispírito, duplo etérico, e chegar ao corpo físico. Presta atenção agora. O ser pensante, olha a energia chegando e vai adentrando a todos os corpos sutis que nós temos. Essa energia banha o nosso espírito, que é a centelha divina, passa por todos os corpos, chegando ao corpo físico. Se é energias boas, nós estamos criando oportunidade de saúde, de bem-estar, de tranquilidade mental. Se são energias negativas, nós estamos reverberando essa energia em nossos corpos, alcançando o corpo físico como uma energia suja, uma energia doente. E aí começa, então, favorecer a concentração energética em alguns órgãos físicos nossos. Então, a gente está vendo aí essa ligação do corpo mental superior com o corpo físico, porque como a mente está situada no corpo mental, ela já faz todo esse trajeto e atinge o nosso físico. Aí é a ação dos pensamentos nos corpos sutis e as reações que nós temos, né? São 20h25, eu vou parar aqui nessa gravura. Eu hoje mandei através do PDF, né? Esses estudos, como o Valdeci já vem me cobrando há muito tempo, e eu peço até perdão e desculpa a todos, que há mais tempo eu deveria estar mandando, porque vocês fazendo uma leitura, mesmo que seja uma leitura aleatória antes, já estabelece um melhor contato e uma melhor compreensão dos slides aqui apresentados. E eu acho que isso aqui a gente finaliza mostrando a importância, a importância do pensamento, a importância do que somos, a importância das nossas criações mentais em relação a nós mesmos. Então, nós não estamos para apresentar para ninguém. Nós precisamos Caiu a conexão aí, Fátima. Ela deve estar voltando para fechar. Ela já pôs a mensagem no celular agradecendo a presença de todos. Então, pode fazer apreciamento? Você está me ouvindo? Pode, sim.
Então, vou fazer que já encerra, né? Tá bom. Então, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, esse estudo, um estudo grandioso que Fatinha, com todas as dificuldades da internet, mas mesmo assim ela atingiu o objetivo. E pedimos a Jesus que nos abençoe, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, curando as nossas dores físicas, morais, espirituais, nos permitindo uma grande noite de sono renovadores e abençoando, Senhor, aqueles também que se encontram em leitos de dores, em seus lares, em hospitais, em asilo, em presídios, em orfanatos, aqueles também que estão perdidos, sem rumo, perdidos nas suas depressões, nas suas dores morais, levando a todos estes, Senhor, a renovação mental, a aquisição de novos projetos de vida, de novos caminhos aqui, pedindo pelo nosso Centro Espírita Mensageiro da Luz, para todos os trabalhos que lá são realizados e todos os trabalhadores daquela seara, e abençoando todos os que estão conosco, nos apoiando através dos estudos, através das palestras, através do nosso centro, levando a luz, a paz, o equilíbrio a cada um. Pedimos também pelos nossos governantes e os governantes de todas as nações, para que a paz seja mundial e universal. E assim encerramos o estudo dessa noite, com a permissão da espiritualidade, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, aula hoje, a apresentação foi maravilhosa. Foi mesmo, realmente, Valdeci. Muito bacana, Fatinha, a gente agradece Fatinha e graças a Deus estamos todos felizes pelo esforço dela. Boa noite. Boa noite, Valdeci.